Senhoras e senhores, no episódio de hoje eu bati um papo com o Edivaldo Nunes. O Edivaldo Nunes, ele é um apóstolo e foi um papo bem legal. A gente falou bastante sobre religião, é claro, e ele tirou várias dúvidas minhas, algumas dúvidas que eu acho que provavelmente alguém deve ter as mesmas. Enfim, então é um episódio muito legal, espero que vocês curtam, se divirtam e sem mais delongas, solta a vinheta. Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu tenho a honra de receber aqui um apóstolo, o apóstolo Edivaldo Nunes. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. E aí, tudo bem? Como você está? Olá, Tiago, prazerzaço. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de poder participar dessa programação Diálogo de um Cara Só, que tenho certeza que tem sido edificante para muitas pessoas e a alegria é nossa. Estamos bem e obrigado pelo convite de poder participar e poder contribuir com alguma coisa aí nesses dias tão trabalhosos que precisa de muitos esclarecimentos. Pois é. Ô, apóstolo, eu estava com a Bíblia aqui dando uma olhadinha e eu olhei aqui, ó, os 12 apóstolos, né? E aí eu procurei aqui Simão, André, Tiago, João, Filipe. Não achei Edivaldo aqui. Não eram só 12 apóstolos, Edivaldo? Somos uma extensão da chamada ministerial. Você pode ver que nos 12 aí você não vai encontrar dois nomes também. Na verdade, na lista você não vai encontrar dois nomes. Nessa lista você não encontra o nome de Matias e depois você não encontra o nome de Paulo, que foram os apóstolos que vieram logo após, para suceder a vaga que ficou no nome de Judas, né, que foi o apóstolo que não morreu enforcado. Hein? Todo mundo acha que Judas morreu enforcado. Judas não morreu enforcado. Olha. A forca só deu início a uma fala que todo mundo, todo sistema sempre fala assim: ô, irmão, quebra um galho aí para mim. Na verdade, isso é esse efeito do desespero de Judas, e Judas ele vai tentar se enforcar, e quando ele tenta se enforcar pelo desespero, por conta da malignidade que ocupou o corpo dele, o galho quebra e ele cai. Aí ele morre porque ele rola num penhasco. A morte de Judas não é forca, a morte de Judas foi porque ele rolou no penhasco. Caramba, olha, já vamos começar bem aqui então o papo, porque eu achei que ele tinha se enforcado também, eu achei que a morte dele... Esse ponto, né, a ortodoxia só mostra esse ponto, tanto que os cenários que todo mundo mostra nesse período de Pessal ou de Páscoa, eles demonstram somente isso. As encenações vão mostrar o Judas enforcado. Depois vai mostrar, mas ninguém mostra que o galho quebrou e que ele rolou no penhasco. O galho não aguentou o peso de Judas. Então, Judas não morreu enforcado. Judas morreu porque... não sabia. Inclusive, pegando esse gancho, eu queria saber, dizem... eu vejo muitas pessoas falando, né, que quem se suicida não tem a salvação, né, não vai para o céu e tal. Nesse momento, então o Judas ele se arrependeu e acabou sendo salvo, ou não tem relato sobre isso? Não dá para saber, né? Tem um livro, um Evangelho segundo, escrito por Judas, que alguém narrou, mas não tem comprovação, não é canonizado, não tem comprovação. Mas dá-se a entender, nas entrelinhas, porque o que levou Judas a se enforcar foi o mal que estava no corpo dele, né? E ele não conseguiu se enforcar. Então, o que foi a queda por conta do penhasco. Os historiadores, alguns alegam que por ele já ter sido reconhecido como aquele que seria o traidor, o diabo já estava nele, a ira já estava nele. Alguns têm alguns atributos, mas a eternidade, um dos atributos de Cristo é a misericórdia. Então, eu não estou dizendo que
o suicídio ele vai abrir esperança para alguém, porque não vai. A Bíblia diz que o suicida ele não verá Deus. Porém, quando se estuda a causa, quando vai identificar o que levou, algumas pessoas suicidam-se conscientemente. Desespero, porém consciente. Outros, no caso de Judas, o suicídio dele foi porque ele estava possuído pelo diabo. A Bíblia prova que foi no corpo de Judas, né? E Judas ocupou uma cadeira na cabeceira da mesa da ceia, da última ceia, e nesta cabeceira era só para um convidado. Então, eu pego isso, quem está sentado na cabeceira da mesa não é Judas, é só o corpo de Judas. É como a serpente, que só a serpente falou com a Eva, mas quem estava no corpo da serpente era o diabo. Caramba, interessantíssimo. Hoje o papo vai render aqui, vai ser... Eu sou um cara bastante curioso em algumas questões da Bíblia e religião em si, né? Então acho que você vai desvendar muita coisa aí que eu tenho travado na cabeça. Ô, apóstolo, qual é a diferença entre... A gente acabou falando de apóstolo, a gente entrou no assunto do Judas aí e acabei esquecendo. Qual a diferença entre apóstolo, bispo e pastor? Vamos lá. O título apóstolo ele vai vir para uma finalidade. Quer dizer, apóstolo que é enviado para uma fundamentação de uma obra. Ele vai abrir novas frentes de obras, ele vai estabelecer... O apóstolo é aquele que arranca toco. Então, o apóstolo ele não é aquele que fica só no trono. Uhum. A desfrutar do lado supostamente bom. Muito pelo contrário. Apóstolo é aquele que cava, aquele que arranca toco, prepara o espaço para que o evangelista venha dar continuidade, para que depois um pastor ele assuma e apacente as ovelhas. Então, o ofício do apóstolo é enviado com uma missão específica, dotado de autoridade para isto. O ofício de um bispo, ele é um superintendente, ou seja, ele vai fiscalizar, ele vai assessorar a obra, ele vai assessorar tudo que está acontecendo para poder compartilhar as necessidades para o apóstolo ou até mesmo para direcionar um pastor, que é aquele que vai apacentar as ovelhas. Uhum. Muito interessante. Ô, bispo, nos dias de hoje a gente vê muito um tema muito polêmico, né? Que é você falar sobre religiões, tem a comédia, fazer algumas piadas. Teve o caso do Porta dos Fundos aí, que o pessoal quebrou a vidraça lá, tacaram pedra lá no estúdio do Porta dos Fundos. E eu queria saber porque as pessoas têm uma imagem de Deus muito séria, muito carrancuda, muito temorosa, entendeu? Você não mexe com Deus porque Deus é bravo, Deus vai castigar. Muita gente fala assim. E eu, olhando de fora, um leigo, eu acho que é totalmente ao contrário. Eu acho que Deus tem um senso de humor muito apurado e divertido. Eu olhando de fora, um leigo falando. Eu queria saber de você, não tem como eu perguntar, você responder por Deus, não tem como, né? Mas eu sei que você é super amigo dele, tá sempre junto. Então eu queria saber o que você acha, a sua opinião de quando o comediante faz comédia, faz piada sobre o tema religião ou Deus, ou toca no nome de Deus, e se você acha que Deus tem um senso de humor. Sem sombra de dúvida. Ó, você acha que não, que Deus não tem senso de humor? Pensa, uma pessoa está deitada, que é colocada na beira de um tanque, esperando há 38 anos um anjo descer do céu. E quando esse anjo desce do céu para agitar as águas, só o primeiro que mergulha é curado. Aí Jesus chega no tanque de Betesda
E ele olha para aquele paralítico que está esperando há 38 anos para ser curado. E ele pergunta para o paralítico: e aí, meu amigo, você quer ser curado? Eu acho que sim, né? O cara, é lógico que eu quero. Mas qual que é a resposta que o cara dá? Ele está tão acostumado a não ser surpreendido, porque ele não tem quem o ajuda, humanamente falando, que quando chega uma ajuda, ele não sabe o que responde, ele não sabe o que fala. E ele diz: eu não tenho quem me ajude. E a ajuda está na frente dele. A ajuda está diante dele. E ele está dizendo: então levanta, porque você não precisa mergulhar, você precisa crer no que eu estou lhe dizendo. Então, eu também, particularmente falando, eu acredito na grandeza, no amor. Tem muita gente que olha para Deus e vê que Deus é ruim, porque eles só enxergam Deus com uma qualificação. Desde o princípio, desde o Gênesis, no nosso entendimento, à luz das Escrituras, né? Porque existe um tempo supostamente com conotações, com reconhecimento arqueológico de tempo, por conta quando Deus, no princípio, diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é um tempo, vírgula. E a terra era sem forma e vazia. Já é outro tempo. Porque quando Deus cria, ele cria e é para tudo bem. Agora, o mal que entra na humanidade, ou na Terra, no universo, ele entra por um único motivo. Porque o que Deus, quando ele cria, quando ele forma o homem, quando ele forma a sua criatura, a criatura prefere dar mais atenção para as coisas do que para Deus. E o mal se apegou justamente nisso. O maligno, ele aproveita este momento ruim e ele tenta transformar a identidade de Deus como um Deus vingativo. Ah lá, ele não criou você à imagem e semelhança dele, mas quem queria ser imagem e semelhança dele era Satanás, que antes de ser Satanás, ele tinha um nome, Halel Ben Sager, que quer dizer Lúcifer, que quer dizer querubim ungido da guarda celestial de Deus. Peraí, quando trata-se de Satanás e a sua antiga identidade, nós não estamos tratando de um anjo caído qualquer. Nós estamos tratando de alguém que assistia diante de Deus, que tinha livre acesso diante de Deus. Quando você pensa no Jó, por exemplo, que todo mundo fala, como que Deus permite uma ruína entrar na vida de Jó? Se você ler o capítulo de número 1, e você vai entender que Deus está dizendo: está vendo? Porque o diabo estava rodeando a terra, cirandando, procurando alguém para destruir, e não tinha. E ele fala: está vendo, rapaz? Ele: estou cirandando a terra, procurando alguma coisa, mas não tenho o que fazer. Aí Deus faz assim: meu servo Jó. Por que Deus aponta Jó? Porque sabe que Jó é reto, é justo e é verdadeiro. E sabe, qualquer coisa que viesse a acontecer com Jó, ele poderia ter um momento na vida que ele haveria de reclamar a dor que ele está sentindo, mas ele nunca negaria a soberania de Deus. O mal da sociedade e acharem que Deus é ruim, e que Deus é mau, é porque para as pessoas Deus só é bom quando ele pode dar alguma coisa, quando Deus pode beneficiar alguma coisa. Paulo escreve em uma das suas cartas paulinas, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, só tinha uma pessoa para poder redimir a nossa vida. Alguém sem mancha, alguém sem mácula, alguém sem pecado, alguém com sangue imaculado, alguém que pudesse suportar um peso de tribulação muito grande. E o texto histórico bíblico, nós estamos vindo após, né, uma grande comemoração de Páscoa, sofrimento, crucificação, sepultamento, ressurreição, né? Que estamos vindo da celebração da Páscoa. Então, ninguém deve chegar esse momento de Páscoa como simplesmente a grande oportunidade que Deus deu para toda a humanidade, preto, branco, loiro, moreno, olho rosa, olho vermelho, porque hoje tem tatuagem nos olhos, né?
todos os tipos de raças. Deus não faz distinção. E ele dá o seu único filho em amor à humanidade, segundo João, capítulo 3, e verso 16. E Deus amou, não é o mundo, o globo, é a humanidade existente no globo Terra. Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todo, querendo ou não, independente de credo religioso, tradição familiar, tradição religiosa, agora não é questão de ser crente ou não crente, de ser católico ou não católico, espírita ou não espírita, pensador ou não pensador, espiritualista ou não espiritualista. Agora é uma questão só de crer no amor de Deus. Creu no amor de Deus, ele vai crer como que Deus ama. E como que Deus nos ama? Ele nos ama segundo o amor da obediência do seu filho. Que poderia não. Está escrito no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 26, a seguir. Está escrito. Ele poderia dizer, pai, não vou dar conta. Eu abro mão, eu já tomei pancada, tudo, mas agora, para mim, não dá. Mas ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Paulo escreve que o que agradou Deus foi moer o seu primogênito, seu único filho, fazendo com que ele morresse de uma morte como maldito, sendo ele santo, para que toda a humanidade fosse salva, de justos e injustos. E como que eles seriam salvos? À medida que houvesse um reconhecimento do amor de Deus, para que essas pessoas viessem a reconhecer a grandeza e a soberania do eterno Deus. Aí eu não vejo como Deus é carrasco. Eu vejo como ele é um Deus que renuncia a si mesmo para poder honrar a obra criadora pelas suas mãos. E a obra das mãos de Deus ofende, fere, machuca, trai e faz com que Deus, aos olhos de muitas pessoas, sejam conhecido como um Deus carrasco, porque eles querem dar mais atenção para a satisfação da própria carne. Um texto mal interpretado, já vou finalizar essa resposta para você, tem um texto do capítulo 1 da carta aos a carta que Paulo escreve aos Romanos, muito utilizado em defesa do movimento LGBT, que ele condena isso, mas o texto ele vai dizer assim, que o maior problema não é a decisão que a pessoa toma, é o que ela não assume na decisão que ela tomou. A Bíblia diz, e a humanidade deixou de ter prática dos seus usos naturais, ou seja, aquilo que é natural. E eles querem criar uma história no meio daquilo que não é natural. Então, o que fere Deus e a humanidade é a desobediência por conta de uma ação de ordem carnal para poder as paixões terem reservada. A Bíblia diz que Deus ama a todos de todas as formas e de igual modo. O que Deus não ama? Os tipos de práticas. É isso que a humanidade não entende. De que ele fala, quer andar comigo? Entendeu que eu te amo? Entendeu que a sua vida é comigo? E quer ter uma vida de eternidade, de glória comigo? Então, o meu único requisito é este. Eu não aceito que você se vista de outra roupagem para outro Deus. Meu único requisito é esse. Eu preciso de prioridade. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deu para entender? Deu. Que aula, foi realmente uma aula aí de evangelho, eu gostei. Inclusive, a história de Jó, se fala muito, né? Às vezes você precisa ter a fé de Jó, né? E eu vou... Se é nos dias de hoje... Nos dias de hoje, alguém ter a fé de Jó, eu acho quase que impossível, porque passar o que ele passou e mesmo assim ele acreditou que no final ia dar tudo certo, como deu, não é fácil não, é difícil. Edivaldo. A nossa dispensação, só por conta da sua dispensação, a dispensação de Jó
era uma dispensação de lei. E o requisito da lei nos julgamentos era dente por dente e olho por olho. Jó estava na qualidade de maldito, estava na qualidade de perdido para as pessoas, para os amigos, porque Jó só era bom enquanto ele tinha posse, quando ele era como diz o outro, quando ele era um diplomata na região, porque essa é a questão. Quando Jó ficou podre, até os amigos de mesa dele o condenaram. Mas os amigos de mesa dele, no final da história, recebem oração dele. E aí Deus muda todo o cenário da vida de Jó, dos amigos, né? E traz novamente a dignidade. Só tem uma única coisa que pode... Não restituiu em dobro para Jó. Com a mesma mulher. Esse é um detalhe. Porque foi a mesma mulher que teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, e agora, como Deus restitui na vida de Jó tudo em dobro, mas ele não restitui os filhos em dobro, porque a eternidade já vai devolver para Jó os seus 20 filhos, porque esta é a forma como Deus age. Então, quando nós entendemos que na dispensação que nós vivemos, ela é um pouco mais rigorosa do que a lei, mas, ao mesmo tempo, ela nos dá muito mais oportunidade. É o que Deus espera de nós. Que Deus olha para mim, olha para a sua vida e diz: todo aquele que invocar o meu nome, este será salvo. A graça faz isso. Essa dispensação chamada graça, que quer dizer favor imerecido, ela nos leva para um relacionamento com Deus. Deus, ele não tem problema nenhum nesse sentido, com o tipo de decisão da humanidade, com o tipo de decisão dos homens, das mulheres, que eles querem fazer da sua vida. Agora, quando estes homens, estas mulheres, essa humanidade reconhecem, têm conhecimento de quem é Deus, e aí optam em servi-lo ou não servi-lo, Deus, ele fala: já que você vai me servir, você não pode me servir 50%. Ou 100%, ou então você não me serve. E ainda, servindo a Deus, por causa dessa dispensação, nós temos uma palavra escrita no Antigo Testamento, no livro das Lamentações, no capítulo 3, e o verso 22, que diz assim: a razão de nós não sermos consumidos são as suas muitas misericórdias, que elas não têm fim. Ou seja, em tempo oportuno, eu consigo voltar para Deus porque Ele me dá chance. Eu consigo servir Deus porque Ele me dá chance. Porque tem muitas pessoas que têm consciência, mas eles não querem servir. Eles querem gastar a sua vida. A fala é essa: quando eu tiver mal acabado já na vida, daí eu volto-me para Deus. Mas Deus está dizendo: eu preciso da tua juventude, eu preciso do teu vigor, porque eu quero, através da tua juventude, através do teu vigor, levar conhecimento e não informação. Este é o mal da distorção da forma como que se anuncia o evangelho do reino de Deus. Você tocou no assunto que eu queria até questionar também, porque se vê muito, né? O cara, ele aprontou a vida toda, ele fez um monte de coisa errada a vida toda, aí sei lá, a gente não tô aqui para julgar ninguém, mas aprontou a vida inteira. Aí lá no seu leito de morte, o cara tá quase morrendo, ele vira, pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus, e ele aceita e tal. Você não acha que é cômodo para pessoa aceitar? Lógico que ele vai querer aceitar, entendeu? Eu aprontei a vida toda, só que agora eu tô morrendo mesmo, então eu vou aceitar, né? Vou aceitar Jesus. Você não acha que é cômodo? Eu sei que você explicou um pedacinho aí. Plena certeza disso. Porque muitas vezes, mal interpretado é uma coisa. Bem interpretado, por isso que deve se colocar na balança todas as situações. Tudo que acontece com o ser humano,
eu não posso, de bate-pronto, dar um veredito final. Eu tenho que analisar o que aquela pessoa viveu, eu tenho que analisar qual era a vida, eu tenho que analisar se ela teve oportunidades na vida ou não de ter o conhecimento, porque tem gente que não teve oportunidade. E aqui, naquele momento, ele aceita. Mas quando aceita e reconhece que viveu uma vida toda errada e se arrepende, mesmo em leito de morte, quando se arrepende, a verdade é expressada. Por exemplo, do lado do Cristo tinha mais duas cruzes no Monte Calvário. Tinha a cruz de Cristo, que a cruz, o símbolo da cruz, nada mais é do que... Porque todo mundo diz que Jesus carregou a cruz. Jesus, ele foi crucificado. O símbolo da cruz é outro. Jesus não carregou a cruz. Jesus carregou o madeiro, símbolo de alguém amaldiçoado, né? Por quê? Porque ele levou a cruz, símbolo de alguém amaldiçoado, porque ele estava levando a maldição de toda a humanidade, passada, presente e futura, nas suas costas, nos seus lombos. Para quê? Para que pudesse acontecer. Então, ela se torna em uma cruz quando une-se a haste vertical e a haste horizontal. E quando ele é levantado no madeiro, o símbolo da cruz e a morte está dizendo, por causa de Jesus, eu estou, para quem olhar para mim, Salmo de número 34, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais foram confundidos. Ou seja, quando olharam para Cristo, quem contemplou aquilo entendeu que Deus estava reconciliando a haste que sustenta o madeiro, de baixo para cima, reconectando o homem com Deus, e o madeiro de vertical de esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, que forma o símbolo da cruz. Eu reconecto o homem consigo mesmo e com a sociedade. Ou seja, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e vai até a orla para que o Senhor ordene a bênção e a vida para sempre. A cruz, o símbolo em Cristo, é reconexão de homem com Deus e de homem com homem, no sentido de comunhão, de família, de aliança, de perdão, de unidade. E ali do lado tinha dois bandidos. Um bandido zomba. O outro bandido briga com o outro porque diz, nós devemos estar aqui, porque nós erramos. Mas eu quero lhe compartilhar algo, ele vai dizer. O que ele vai compartilhar? Ele vai dizer assim, escuta isso, Senhor, me perdoa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim, no meu reino, no paraíso você estará comigo hoje. Porque são estágios. Tem muita gente que quer ir direto para o reino. Reino tem um nome, Nova Jerusalém. Paraíso tem um nome, o lugar onde foi resgatado todos aqueles que morreram crendo em Deus antes da fundação do mundo, antes da vinda de Cristo, e que são resgatados aqueles que serviam, que temiam a Deus, por exemplo, do princípio da fundação do mundo até aquele momento, o primeiro ser humano que se arrependeu. Ele resgata e tira do chamado seio de Abraão e vai para um lugar chamado paraíso. Que esse lugar chamado paraíso, em um dia futuro, quando nós chegarmos nele, nós vamos passar por um tribunal e um julgamento das nossas obras. Primeiro sentido, isso para quem é salvo. Para quem não é salvo, ele vai estar no Hades. O caso do segundo ladrão, que vai para o Hades, teve a oportunidade na última hora de se arrepender e não se arrependeu, julgou. O outro teve uma oportunidade e pediu a oportunidade, e ele foi salvo. Vai ter galardão.
não vai ter nada, só não vai viver uma vida de tormenta. Por quê? A maioria das pessoas, a salvação, a Bíblia diz que é inegável. Todo aquele que invocar e Deus ver verdade, ele vai ser salvo. Ele só não vai ter galardão, ou seja, recompensas e privilégios por servir e honrar em fidelidade. Agora, quando o caso por exemplo, do Dimas, do ladrão da cruz, ele só foi salvo. Ele só não vai sofrer no inferno eternamente. Quando um caso, como pessoas num leito de enfermidade, eles morrem, antes de morrer, alguém faz o apelo para a alma dele não ficar perdida, ele vai vivenciar se aceitou de verdade. Porque isso quem vai julgar não é o Edivaldo, não é o Tiago, não é o homem. Isso serão as pessoas. Mas nós podemos debater isso para conscientizar as outras pessoas, não esperar um momento de interrogação, quando você pode viver um momento de afirmativa. Então, quando a pessoa entende isso, ela vai desfrutar de um tempo de qualidade e não de dúvida. Então, nós não julgamos, mas, na maioria das vezes, as pessoas só aceitam porque estão em dor e querem alívio. Exato. É a parábola de Jesus, ele contando sobre o mendigo e sobre o rico. O rico teve uma vida de fartura, mas não tinha arrependimento, só tinha altivez. O mendigo, ele teve uma vida de necessidades, mas ele era fiel a Deus. Morre um, morre o outro, um vai para o Hades, o outro vai para o seio de Abraão. E aí, do abismo, Jesus abre um leque, como se alguém que estivesse em tormenta pedisse para o pai Abraão que o mendigo servisse ele no Hades. Porque tem gente que está em tormenta, vivendo uma vida desgraçada, vivendo uma vida sem paz, sem graça, sem alegria, destruindo outras pessoas, mas o orgulho, a soberba, continua altivo. Então, quando ele pede, ordena que o Lázaro molhe a ponta da língua e venha me refrigerar aqui no Hades, porque eu estou em grande tormenta, o Senhor diz, é impossível. Primeiro, que não há conexão. Por isso que Jesus conta isso em fórmula de parábola para gerar entendimento. Segundo, durante a vida toda, o mendigo Lázaro, ele desfrutou de desprivilégio. Ele não foi privilegiado, mas ele era fiel. Você foi privilegiado, teve oportunidades e não foi fiel. Você foi soberbo, foi arrogante. Aí o rico entende. E quando o rico entende isso, o que ele diz? Então, mande que algum dos mortos vá até a casa dos meus irmãos e avisem eles em tempo oportuno, para que eles não venham passar a eternidade em um lugar como esse que eu estou. Que eles, em tempo oportuno, possam aceitar a fé semelhante à do mendigo Lázaro, para que eles não venham para o lugar de tormenta onde eu estou. Aí a resposta é essa: se não ouve os vivos, quanto mais ouvirão os mortos? Então, quer dizer, morto não avisa ninguém. Já era. Então, nós precisamos ter esse procedimento. Você vê a sua pergunta, a resposta dela é intensa, porque ela tem muitos braços, ela tem muitas vertentes para poder dar um direcionamento. A salvação ela não é porque eu sou bom ou deixo de ser. A salvação é porque eu não desperdicei a principal oportunidade. E aí eu ando nela. E eu vou me aperfeiçoando todo dia, para que eu possa, naquele dia, alcançar a graça. Eu tenho muitos amigos que partiram para a eternidade com casos semelhantes a esse. Outros, alguns morreram porque bandidos mataram,
outros tiveram acidentes, outros, alguns, na última hora, estavam em arrependimento. Outros foram surpreendidos porque alguém do passado veio e não acreditou que eram crentes. Outro veio e aconteceu uma fatalidade. Outro, na última hora, ali falou, olha, eu sabia que eu precisava ser crente, mas eu não conseguia ir para a igreja. Por quê? Qual é a maior dificuldade de alguém estar na igreja? Abrir O mão. problema, né? O problema não é Deus. O problema é o próprio ser humano, que às vezes não mede consequência das suas falas e não reconhece que ele precisa ser ajudador do seu irmão. Mas ele quer ser juiz porque ele acha que o tipo de santidade que ele acha que vive tem que ser o tipo de santidade que ele tem que obrigar os outros a viverem. Uhum. Esta é uma das questões que gera dúvida para alguém na última hora da sua partida. Espero... Edivaldo, apóstolo, eu queria... Você falou aí no comecinho sobre a humanidade, ela olhar para valores materiais, né? Para ver para dinheiro e tal, e acaba esquecendo de Deus. Você acha que em algum determinado momento Deus olha para a Terra, olha para a humanidade e fala, não, eu não acredito que vocês estão fazendo isso, vocês são muito imbecis, porque não é isso que eu queria fazer, entendeu? Você acha que você acha que Deus fala assim, pô, eu dei meu único filho, eu sacrifiquei meu único filho para vocês e vocês estão fazendo tudo errado. Você acha que Deus, em algum determinado momento, ele se arrepende, não de ter feito a humanidade, mas do jeito que tá as coisas hoje? O Antigo Testamento vai dizer pelo menos por 2 ou 3 vezes do arrependimento de Deus, de ter criado a humanidade. Não que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. É porque a expectativa de Deus na sua criação é que a obra da sua criação fosse pelo menos fiel. Só isso. A Bíblia vai dizer que em um dado momento, quando Deus levanta Moisés, por exemplo, eu preguei sobre isso esses dias, e Moisés fala para Deus que ele precisa que Deus vá adiante deles. E Deus está bravo com Israel. Pensa num Deus que está bravo. Ele fala, Moisés, eu vou matar todo mundo. Está no livro do Êxodo isso. Né? E quando ele fala para Moisés que vai matar todo mundo, sabe o que Moisés faz? Moisés entra na frente do povo e fala, Deus, não, mate a mim, mas não a eles. Moisés toma a causa. Por quê? Porque Moisés está dizendo, eu sei quem é o Senhor. Eles estão descobrindo, mas eles são ruins, mas o que eles vão dizer do Senhor? Que as gerações passadas acreditavam em um Deus carrasco. Então, por que eles iam dizer do Senhor? Que o Senhor tirou eles da escravidão do Egito para fazer com que eles morressem no deserto. O povo estava errando, o povo estava blasfemando de Deus, o povo estava andando equivocadamente, levantando outros ídolos e outros deuses, mas ainda assim, Moisés entra na frente e fala, Deus, mas foi o Senhor quem tirou eles do Egito para levá-los para a terra prometida. Eles estavam cansados de sofrer, eles não estão entendendo esse processo. E Deus falou, eles precisavam só entender isso. E sabe quando o processo, quanto tempo levou o processo e ainda não foi entendido? Deus veio tentando por diversas vezes, só no deserto 40 anos. Sabe quantos dias era para demorar? 3 dias. Será que a humanidade se rebela com facilidade? Trazendo para a nossa dispensação. Esse final de semana agora foi um final de semana de lágrimas, foi um final de semana de choro, para muita gente, não para todos,
Muita pessoa, agora eu fico sensibilizado. Pegam a imagem do filme Paixão de Cristo, produzido por Mel Gibson, que para mim é uma das melhores, Muito particularmente falando. Muito bom. E eles totalmente dilacerado, e eles olham e, oh, meu Deus, que dó que ele passou. Aí alguém diz, sofreu por mim. Ué, eu tenho o reconhecimento que ele sofreu por mim, não tenho? Então, eu não me levanto e faço alguma coisa em benefício desse sacrifício para que eu me torne um ser humano melhor, para viver uma sociedade melhor, em família melhor, com o próximo melhor, para que tudo que nós venhamos viver da melhor forma e da melhor qualidade. Porque o Cristo, ele pagou o preço. A Bíblia vai dizer em Colossenses que havia uma cédula que nos era contrária, mas ele rasgou a nota promissória pagando o preço. Só que eu preciso reconhecer isso. O preço já está pago. Não é para ninguém ir para o inferno. Não é para ninguém ir para a tormenta. O diabo não é para predominar na vida de ninguém. Mas, infelizmente, as obras da paixão da carne, elas são muito maiores do que a vontade de dobrar o joelho e orar. Muito bem. Apóstolo, outra coisa também que eu queria saber a sua opinião. Eu conheço pessoas que sofreram muito na vida, pessoas que, não sei, desde do determinado momento que eu conheci essa pessoa até a morte dessa pessoa, ela sofreu a vida toda praticamente dela, e às vezes isso gera muita discussão, às vezes em casa, discussão assim, conversa, né? É assunto aqui em casa, né? Por que algumas pessoas sofrem a vida toda, passam a vida toda sofrendo com doenças e falta de dinheiro, entre outras, e eu não entendo. Algumas delas até tá sempre na igreja, tá sempre sendo fiel, como você disse, e vive sofrendo. E pessoas que não ligam para Deus, que não tem nenhuma religiosidade, e as coisas acontecem para essas pessoas. Então, isso é uma das minhas principais dúvidas, que se um dia eu tivesse a oportunidade de perguntar para Deus por que ele permite acontecer tanta coisa ruim com algumas pessoas e outras pessoas que não têm fidelidade alguma com religião, com Deus, com Ele, e as coisas estão acontecendo. Na verdade, nós julgamos as coisas que acontecem, existem e são fatos, o sofrimento e o não sofrimento de alguns. A resposta, ela é muito simples, muito rasa e, porém, absurda. Porque, na maioria das vezes, nós queremos algumas respostas que venham preencher a nosso nível de intelectualidade. E a resposta é simples. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Salmo de número 139, Davi falando, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu provas os meus pensamentos. Aí, olha só, ainda as palavras não me vieram aos lábios, e tu já as conheces. Ou seja, tem algumas pessoas que o nível do desenvolvimento da fé é atrofiado. Ele não é um nível de desenvolvimento de crer aceleradamente. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 34 também, o justo sofre, mas o Senhor o livra de todos os sofrimentos. O Salmo 92, verso 12, vai dizer, o justo florescerá como uma palmeira, e como cedro do Líbano, ele crescerá plantado na casa do Senhor. Ou seja, não é para que a nossa vida venha a ser uma vida de sofrimento. Ao mesmo tempo, não é uma vida que eu tenho que, para mim ser bom, eu tenho que ter luxúria. Não é isso. Mas, infelizmente, os interiores, os pensamentos
de muitas pessoas, na maioria, quase todos, que servem a Deus, quase todos, têm uma mentalidade atrofiada, porque não entendeu um princípio na prática. Entendeu o princípio de letra, mas não pratica. Êxodo 20 vai dizer que Deus visita na maldição até a terceira e quarta geração de uma descendência familiar. Mas quando a bênção da verdade, do amor de Deus chega, ele faz menção de uma geração milenar para a bênção, ou seja, para que o seu trabalho floresça, a sua vida seja saudável, e ainda que haja alguns distúrbios de desgaste desse corpo físico da nossa natureza, nós venhamos ter convicção que estamos sendo cuidados e tratados e sarados. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde as pessoas não conseguem reconhecer isso. Eles pregam uma coisa que muitos também não acreditam. Então, a mistura, o embrolho que acaba causando na cabeça, na fé de muitas pessoas, é justamente isso. Por que que o injusto, o violento, o bandido, o incrédulo, tudo que ele faz dá certo? E eu, que quero ser reto, quero ser justo, quero ser verdadeiro, que aparentemente ajuda o próximo, para mim, tudo é mais difícil, tudo é errado. Eu não sou saudável, eu não gero com saúde, então eu tenho complicações. Na verdade, nós olhamos o momento que estamos atravessando e a história que vivemos, mas nós não paramos para pegar a raiz da onde surgiu o problema, aonde que começou esse descarrilhar de más situações na minha descendência. Porque eu preciso entender que eu sou alguém que em mim Cristo quebrou toda a maldição. A minha vida daqui por diante, por mais que eu tenha dificuldades, por mais que eu passe por algumas lutas, mas eu sou consciente que eu sou chamado para vencer. E eu vou vencer. Nunca foi e nunca vai ser difícil, fácil, melhor dizendo. Mas, infelizmente, a maior problemática dessas ações que nós procuramos uma resposta na ciência, na fé, e às vezes não temos, quando eu falei que é simples a resposta está dentro de nós. A atitude que eu tenho e o nível do conhecimento que eu adquiri para resolver mudar essa situação. Você quer ver uma resposta? Parece chula, mas é uma grande verdade. Vamos supor, o Tiago agora perdeu o seu trabalho, tiraram a van do Tiago. Tiago vai ficar chorando em casa. Meu Deus, não tenho trabalho, não tenho como cuidar dos meus príncipes, do meu príncipe, da minha princesa, da minha rainha. Não tenho como que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou cruzar o braço, Deus não me ama. Ou o Tiago vai se reinventar. O Tiago vai se levantar, falar, não, eu tenho algo a ser feito. Eu tenho um grande desafio. Deus me deu um desafio, ele me deu uma família. E esta família que ele me deu tem que ser o meu motivo para eu ter inspiração. Mas antes da minha família, antes da minha mulher, antes dos meus filhos, eu tenho que ter um outro motivo. Eu tenho Deus sobre todas as coisas e eu preciso ser saudável para dar saúde. Porque quem é doente não tem cura para dar. Agora, quem é curado, cura todos que estão à sua volta. Então, depende de cada um, então, mesmo, né? O contexto do histórico. Porque é muito fácil eu falar que eu creio. Mas quando eu demonstro que eu creio? Quando a situação está diante. Temos parte da sua história, do desafio que tem tido, né? E todo mundo olha e vive situações
Mas quando vocês, pode prestar atenção, o coração de vocês estão voltados no pleno com o Senhor Deus, há uma esperteza, há uma saúde, o mal não toca. Então, Deus quer ensinar-nos algo nesse sentido, de a nossa mentalidade. Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e verso 2. No demais, irmãos meus, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que você não se conforme com esta situação. Verso 2, mas transforme a forma de você pensar, que a tua mentalidade, ou seja, a tua naturalidade, a tua alma, os teus sentimentos, a sua vida como ser humano, ela passe pelo processo de um entendimento, tanto no modo natural, como do modo espiritual, em todos os sentidos, que eu sou chamado para uma vida abundante. A Bíblia, verso 2 de Romanos 12, e não vos conformeis com este século, ou seja, qual é a notícia do século? A notícia do século agora que está matando todo mundo não é nem a doença. A notícia que está matando todo mundo é o medo. O medo está matando mais do que o Covid, que é fato, que é verdade. Mas por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Porque tudo que acontece é com a permissão de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a humanidade se distanciou, honrando muito mais o que é mal do que honrando o que é bom. Nós damos mais valor para o deleite da nossa carne do que para a renúncia da nossa carne. O nosso principal tempo nunca tem sido para Deus, para servi-lo. Eu digo que eu tenho um momento com Deus porque eu li um versículo da Bíblia, né? Mas eu não parei para meditar, para uma leitura, para pedir para Deus, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu saúde, obrigado porque o Senhor me deu a minha família, a minha casa está blindada. Isso não é gente, isso é ser filho. Quem é filho, quando ele sabe que dá ruim na vida, ele sabe que se ele voltar para o pai abraça ele. Por quê? Jesus conta a parábola do filho pródigo. Contando a parábola do filho pródigo, o que ele diz? Ele diz algo excepcional. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai está esperando ele de porta aberta. Mas tem um irmão que está do lado que não entendeu ainda. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito, pai. Ele falou assim, você que não sabe o acesso que você tem aos seus direitos. Então, a maioria das pessoas não sabem os acessos porque não tem relacionamento. Agora, quando se tem relacionamento, leva você a entender que não é vergonha se arrepender, mas é uma necessidade para poder voltar. Nunca é vergonhoso voltar, recomeçar. Muito pelo contrário. Pedir perdão, recomeçar, começar tudo de novo, para algumas pessoas, isso é fraqueza. Mas aos olhos de Deus, é a maior honra que o homem tem de reconhecer que ele é alguém que tenta buscar cada dia mais a dignidade, sem ficar espelhando-se no que as pessoas à sua volta falam ou bombardeiam. Porque a maioria das pessoas deixa de tomar decisão por conta de um parente, de um amigo, de um próximo que está à sua volta, porque ele vai fazer uma chacota, vai fazer isso ou aquilo, vai influenciar. Porque, às vezes, nós queremos mais agradar quem está à nossa volta do que agradar aquele que nos deu a vida. Exato. Isso é verdade. Isso em todas as áreas, né? Às vezes você deixa de fazer alguma coisa por causa de outras pessoas. O que a pessoa vai pensar, se ela vai te julgar ou não, né? Apóstolo, eu queria saber também, ó, eu noto, eu não sei também, isso aqui é puro achismo, eu noto que as pessoas hoje em dia estão ficando menos religiosas, né? E, independente da religião, elas estão ficando menos religiosas. Tem muita gente se declarando ateu, que isso era raro. Era raro alguém falar que era ateu, que não acreditava em Deus, né?
E hoje se vê muito falando, se vê bastante se falando sobre isso, e a religião também, eu noto que tem diminuído, né? Você acha que a internet interferiu com isso, ou qual que é a sua opinião sobre isso? Se você concorda comigo ou não? Penso ao contrário. Eu Uhum. penso, o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus 23, como 24, ele vai dizer que o único problema é a corrupção. Não simplesmente governamental, mas a corrupção da qualidade do ser humano. Uhum. O isso, apostasia, que quer dizer esfriamento de fé. Hoje as pessoas se declaram ateus, mas tem uma semeadura dali de trás para isso. Tem uma projeção do longo do tempo. Tem uma investida maligna para que as pessoas se esfriem na fé. E, em contrapartida, eu vou falar com a minha linha de raciocínio e a minha linha de entendimento como o pouco conhecimento que eu tenho. Porém, suficiente para discernir isso. Eu, particularmente falando, os últimos 30 anos da fé cristã, ou seja, no contexto geral, houve uma variação muito grande, no sentido de facilitar um caminho, facilitaram demais, e mexeram com o entendimento do ser humano. E mexendo com o entendimento do ser humano, eles não se preocuparam em levar as pessoas a reconhecer Deus como soberano, mas simplesmente reconhecer Deus como um beneficiador. Se você fizer isso para Deus, ele vai fazer isso para você. Entendeu? Uhum. Esse é o erro que os últimos 30 anos da fé cristã cometeu. Então, aí sim a gente fala-se de uma teologia chamada teologia de prosperidade, que virou um sistema de barganha, como se Deus fosse um agiota. O senhor me empresta aí, eu vou, melhor dizendo, nós fôssemos agiota e estamos emprestando para Deus. Eu vou te dar 1.000 e o Senhor me devolve 10.000, tá bom? Entendeu? E as pessoas continuam crendo nisso. E Deus, ele é poderoso para fazer totalmente diferente. Do nada, ele faz um tudo na vida de alguém. E aí você pegando todos os contextos, pode prestar atenção, internet, televisão, todas as vezes que alguma situação que ofende a fé de alguém, ela está atribuída não a um quesito de prática de fé, mas há um quesito de práticas de coisas da fé. Uhum. Nossa, isso é bem verdade mesmo. Ô, Edivaldo, você tem contato? Vocês têm um grupo com líderes? Você conhece outros líderes de outras religiões ou vocês não têm contato algum? Eu, particularmente falando, 25 anos da minha vida, antes da minha conversão, eu era praticante do espiritismo segundo o candomblé e a umbanda. Uhum. Eu fui um candombleísta. A minha parentela, a grande parte dela ainda continua sendo afirmativos, tudo. Uhum. E isso é o que esta sociedade precisa entender. Algumas pessoas, quando se convertem, não discernem algumas coisas no sentido de entender a responsabilidade. Inclusive, eu, no início da minha fé. Hoje, a minha mentalidade é outra. Eu entendi que, eu preguei ontem isso, que eu sou um reflexo. Exato. Luz de Deus. A Bíblia vai dizer que a luz, ela aparece aonde? No meio das trevas. Ela vai iluminar o que está obscuro, vai mostrar o que está escondido. Então, para isso, Jesus escolheu um órgão do corpo para poder estabelecer o que ilumina o ser humano. E o que é que ilumina? Os olhos. A Bíblia vai dizer que os olhos é a sombra da alma. A Bíblia vai dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Uhum. Ou seja, eu vou chegar, vou extremar aqui, eu vou chegar numa rave.
Meu Deus, o apóstolo aqui numa rave. Todo mundo manguaçando, mandando pedra para dentro e tal. Eu vou conseguir ser luz de imediato naquele lugar? Ou vão dizer que eu estou curado? Difícil. Porém, alguém daquele meio sabe que eu não sou daquele meio. E este alguém precisa saber, na particular, que eu só estou ali por causa dela. Porque Deus levou para poder fazer com que os olhos desta pessoa se abram para a luz. Porém, infelizmente, as pessoas querem ir para um tipo de evangelismo como esse, mas eles vão com a sua lâmpada apagada. Eles vão sem luz. Eles vão com o intelecto, vão com a inteligência. E no intelectual e na inteligência, ninguém vence o diabo. Porque vencer o diabo é só estando revestido da luz da graça do amor de Deus. Entendi. E você... Por isso, hoje, piada na fé. Muita gente hoje, com urticária de crente, fala de um crente, generaliza. Fala de um cristão, a pessoa... Pode prestar atenção, é tudo igual. Agora, quando alguém fala de uma banalização de fé, não, é que o camarada está perdido, assim, aquela coisa toda. Então, você consegue descobrir por que o ateísmo cresceu. Vai ter a mais absoluta certeza. Vai ser semelhante a uma prosa de pastor Cláudio Duarte, contando as suas sátiras, né, da fé, que uma mulher ficou viúva e ela gritando no velório, no sepultamento: oh, por que o Senhor levou meu marido? Por que não levou eu no lugar dele? E ela está gritando na beira da cova, né? Na hora de sepultar o caixão. Aí, nesse momento, o pé dela escorrega e ela cai dentro da cova. Quando ela cai dentro da... Pelo amor de Deus, me tira de dentro desse... A maioria das pessoas está assim. Você vai ver, daqui a alguns dias, alguém que você conheceu, que se diz ateu, em um momento de necessidade, vai dizer: só Deus para me ajudar. Então, isso tem acontecido, mas por conta de quem tinha que ser luz e não está sendo. Muito mais intelectualidade do que sendo luz. E Deus chamou a igreja de Jesus e disse para ela: as portas do inferno não prevalecerão, vocês precisam ser luz. Então, a religiosidade da religião está afastando as pessoas da crença da fé. Entendi. Apóstolo, você chega a estudar sobre outras religiões ou para conhecer, para ter mais... Eu hoje, quando eu tenho algumas dúvidas para poder falar, porque quando você atinge ou ofende alguém na fé, você precisa saber o que está falando. Porque falar do que não sabe está cheio de gente. E aí não tem argumento para poder se defender. Agora, quem conhece pelo menos um básico daquilo, a primeira coisa que ele vai ter é respeito com a fé do próximo. Ele não é alguém que ofende, ele vai ser alguém que procura esclarecer. Jesus não ofendeu ninguém, apesar de ele virar a mesa, apesar de ele gritar no meio, mas quer ver o que Jesus faz? Preste atenção no tratamento de Jesus. Jesus não trata o povo mal. Jesus, ele combate fariseu, saduceu, escriba, doutor da lei, sacerdotes. Por quê? São pessoas que estudam e querem dar um atestado de sanidade acompanhado de santidade demasiada. E Jesus, justamente para contrariar, quando ele vira a mesa,
no templo, que ele dá açoite, que ele diz que transformaram a casa do meu pai em comércio, ele não estava tratando com feirante. Eles estavam tratando com pessoas que conhecem a lei, conhecem a prática da lei e que estavam usando isso para se dar bem em cima das pessoas. Ou seja, as pessoas eram enganadas por alguém da fé. E essa prática, hoje, tem conseguido entrar dentro das igrejas, sejam elas protestantes ou não. Infelizmente, esse mal conseguiu entrar em algum lugar. E é por isso que Jesus, com relação às igrejas, seja ela ou a religião, Deus está pegando muito mais pesado. Não ouve a oração de um, permite alguém entrar no sofrimento, ele vem tratando. Então, essa questão é que tem levado muitas pessoas a uma vida. Por isso, essa bandalheira da fé hoje, que tem estado na vida de muitas pessoas que não conseguem ter uma genuína fé. Então, se apegam nas suas próprias formas, mas eles não as praticam. Jesus traz dos fariseus, dos sacerdotes, desta forma. O maior exemplo é quando Jesus está no templo, na fortaleza Antônia, quando ele está com Pilatos e os sacerdotes estão aqui. Pilatos fala para Jesus: eu tenho poder para te livrar desta situação. Jesus olha para Pilatos e diz: nenhum poder te foi dado se não fosse pelo meu pai. Você só é o que é porque meu pai permitiu você ser. Ele está falando de um imperador romano. Você só é imperador romano porque meu pai permitiu você ser. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote, Caifás, Anás e toda a comitiva de sacerdotes, vem e tentam influenciar, chacotear Jesus. E Caifás olha para Jesus e diz assim: ué, você é o Messias? Para Pilatos, ele diz: você está dizendo que eu sou. Para Caifás, ele levanta a sua cabeça, desfigurado, para que Caifás, detentor do conhecimento da Torá com muita propriedade, ele olhasse para Jesus e visse em Jesus o cumprimento de uma palavra, de Isaías, capítulo de número 53. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. E ele, sem parecer e sem formosura, Caifás pergunta para ele: você é realmente o nosso Yeshua? Ou você é o nosso Mashiach? Ou seja, você é Yeshua HaMashiach, você é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Salvador dos hebreus? E Jesus, olhando para ele, diz: eu sou. E ele faz o quê? Ele fica indignado. E indignado, ele não se atenta para o que ele vai fazer dentro de um território considerado lugar de conselho, de reunião. Ele abre e rasga as suas vestes. E no cajado dele, que tem pelo menos 1.500 anos de sucessão desde Arão, o último nome que está ali é o nome dele. Não tem espaço para um novo sumo sacerdote. Vai dizer duas coisas. Primeiro, acabou a farsa. Segundo, acabou uma outra coisa. O que é que acabou a farsa? Acabou agora o falso sacerdócio. Ele vai revelar a mentira dentro do templo, dizendo que a arca estava atrás da cortina, quando a arca não está atrás da cortina. Ele vai revelar que esse sacerdote é falso. Não adianta um sacerdócio de engano. E ele, então, vai assumir o sacerdócio. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que nós temos um novo, único e poderoso sacerdote, que nós temos livre acesso para chegar diante em amor, em gratidão e ousadamente pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ou seja, o caminho da via dolorosa carregando o madeiro, que virou uma cruz,
e a sua graça nos promove a salvação. Por isso, muita gente está perdida no quesito chamado fé. Edivaldo, você acredita que existe algum lugar do planeta que não conhece a palavra de Deus? Olha, tem algum... Não esqueça. Tem algum lugar ainda tem algum lugar que é proibido. O conhecimento já chegou. Sim. Então, porque chegou a proibição. Então, hoje, muita gente, eu vou falar de mim. O nosso canal do Facebook, há um tempo atrás, eu fui bloqueado na Arábia Saudita, porque eu entrei com a palavra por intermédio de alguém que acessou o meu Facebook. Eu não fui bloqueado na Arábia Saudita por causa de uma música, direitos autorais. Eu fui bloqueado porque a palavra entrou. E esses dias agora, alguns árabes estão pedindo solicitação de amizade para mim. Caramba. Destino Saudita, Irã, Iraque, destino que estão escritos nas solicitações de amizade. Ou seja, são lugares que não entra outra fé, a não ser a fé em Maomé, que é um santo homem de Deus, que exerceu um trabalho extraordinário no sentido de fé e que levou hoje uma multidão à fé, porque eles entenderam, por eles terem assumido Ismael, filho de Abraão, Ismael não é filho de Abraão, Ismael é filho de Abrão, porque filho de Abraão é só Isaac. Apóstolo, mas isso é contexto espiritual, mas é o fato. Quando Deus com Abraão, ele diz o seu único filho. Mas ele fala lá atrás com a Agar, ele diz assim, ele não fala nem o nome de Ismael, ele diz, o menino não vai ficar desamparado, porque Deus não é injusto. Injusto sou eu, somos nós, mas Deus, atributo de Deus, justo, fiel e verdadeiro. Apóstolo, a gente já está encaminhando aqui para o final, que eu queria te fazer uma pergunta, eu queria saber por que existe, nos dias de hoje, eu não sei também se isso sempre existiu e hoje com as redes e a internet isso ficou mais nítido, e por que tem tanto líder religioso fazendo tanta coisa errada? E quando eu falo religioso, é toda a religião. Tem padre abusando de criança, tem pastor ou bispo, ou que seja, usando a fé do fiel em vão para pedir dinheiro, ou usando dinheiro de maneira errada. Tem lá o caso do João de Deus, tem também o bispo da Igreja Católica que está sendo acusado de corrupção. Como que é o nome dele? O Divino Coração de Jesus. Um negocinho, eu não vou lembrar agora o nome, mas é sempre polêmicas, assim, essas pessoas são líderes religiosos e acaba caindo nesses erros aí. Por que tem tanta coisa acontecendo assim, o apóstolo? Pois é. Qual foi o erro de Lúcifer? Qual foi o erro de Lúcifer? O erro de Lúcifer foi pensar que ele já era autossuficiente. E o que foi? A Bíblia vai dizer que ele pensou. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo de número 14. Ele vai dizer, eu assentarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer nunca foi um ministro de louvor. Ele sempre foi a música. A Bíblia vai dizer que quando Lúcifer andava, ele emitia alguns sons. E o principal som era o de tambor. E este som de tambor
aí acompanhado de cítaras, acompanhado de gaitas, acompanhado de trombetas, eles formulavam um som que fazia Deus ficar maravilhado. Mas um dia, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu na volta, ele ficou insatisfeito. E ele falou, eu vou subir e vou colocar o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante a Deus. Lúcifer nunca quis ser maior do que Deus. Ele só queria ser igual a Deus. Neste exato momento, ele perde a patente de querubim ungido da glória de Deus e Deus cria um arcanjo. E olha que Lúcifer também era um arcanjo. Mas aí Deus cria um outro arcanjo com o mesmo potencial de patente, chamado Miguel. Arcanjo Miguel, que quer dizer quem é semelhante a Deus. Uhum. E o homem, ele olha para a Trindade e vai dizer, está lá em Gênesis 3, façamos, né? Gênesis 1, 2 e 3, vai estar esse contexto todo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus monta o homem à imagem e à semelhança deles. E dentro do homem, nas suas narinas, Deus não assopra simplesmente uma alma que vive. Deus gera o homem para a vida eterna. Não gera o homem para a morte. O que gerou a morte foi a desobediência. Porque a morte teve liberdade. Por isso que quando Jesus, no Monte Calvário, vence, dizendo, tetelestai, está consumado, ele é sepultado. 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que ele desce às partes mais baixas, vai tomar cativo o cativeiro, e ele vai estender a mão, ressurreto, dizendo, ó morte, a chave, inferno, a chave. E ele tomou a chave da morte e do inferno. O ser humano, o líder que conhece Deus, por conta da fragilidade, na maioria das vezes, do ser humano, e da falta de busca de conhecimento, eles acham que podem dominar o ser humano. Tem um escritor, um pastor, hoje muito polêmico, mas já foi muito promissor para a vida e para a fé de muitos, por nome Reverendo Caio Fábio. Ele tem um livro chamado A Síndrome de Lúcifer, e eu prego esta mensagem deste livro dele. Muitas pessoas têm se feito Lúcifer no mau sentido da palavra, para poder se dar bem, uma síndrome de autossuficiência. Então, esses líderes que assim agem, eles agem esquecendo quem é Deus. Esquecendo que eles só estão olhando o momento em que eles estão vivendo. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos pó e ao pó tornaremos. O que isso quer dizer? O céu, para quem for para lá, não vai cobrar os seus atos aqui. Mas agora, aqui nessa terra, tem um velho ditado, aqui se faz, aqui se paga. Sim ou não? Sim. É por isso que está aparecendo muitos escândalos. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, vai dizer que por se multiplicar esta palavrinha tão pequena, mas tão destruidora, chamada iniquidade. O que é iniquidade? Pecado sobre pecado. Algo que cheira mal às narinas de Deus. E por isso que aparecem todos esses escândalos. E quando não há arrependimento, pedido de perdão e humilhação, quando as pessoas só remendam, o que Jesus disse? Que ele não deita remendo de pano novo em tecido velho. Antes, ele deita-se remendo de tecido novo em tecido novo. E aí não rompe, não rasga. Por isso que tem muita gente rasgando, porque vão tapando o velho com o novo, parecendo que está curado e sarado. Mas a iniquidade está estampada, e por isso, entre todas as religiões, todas, de todo tipo de profissão de fé,
está passando por esse momento de apostasia. E isto, de uma certa forma, acaba se tornando, para quem tem uma visão mais aguçada, um momento oportuno para trazer alguém para a verdade da fé, para a verdade do amor de Deus. E alguém que quiser reconhecer e se humilhar nisso, ele vai ter a oportunidade de ter mais uma chance antes de morrer, porque ainda há esperança para poder se redimir. Eu e você podemos ficar revoltados, entristecidos, comentar, mas quando nós descobrimos o que Jesus disse, o que eu quero que você descubra é o que quer dizer misericórdia quero, ou seja, que favor que eu recebi, mesmo sem merecer, outra vez, então eu não posso desvalorizar isso. Eu preciso fazer com que as pessoas reconheçam isso. Só corrigindo, o padre que está sendo acusado de corrupção é o padre do Divino Pai Eterno. Que parece que... Não, mas é pastor, é reverendo, é apóstolo, é bispo, é pai de santo, é hinduísta, indiano. Tem uma série, a religião em si está passando por este processo. Qual é o papel? Ser esclarecedor, particularmente falando, Tiago, sem autossuficiência nenhuma, até porque eu só posso estar falando o que eu estou falando porque eu descobri a misericórdia, você conhece parte da minha história, e por conta disso eu vejo a graça e o cuidado de Deus me ajudando. E eu tenho muita certeza do que eu estou lhe falando, sem ficar recitando tantos versículos, só contando a história. Muitas pessoas que assistem o seu programa, que ouvem o seu programa, eles vão passar a repensar na sua profissão de fé. É justo. Ô, apóstolo, você já vendeu, a igreja já vendeu alguns daqueles... Água de Jerusalém. Eu já vi já na televisão, Água de Jerusalém, não sei o quê. Eu sempre fiquei contra isso. Então, isso... Quando eu fazia, por exemplo, alguma campanha, eu sou contra até mesmo essa questão de envelope para propósito, porque ou eu sou claro ou eu não sou claro. Eu não vi Jesus fazendo isso. Eu não vi. Alguém pega a história de Paulo, fala que leva o lenço de Paulo, não, filho, o suor que estava no corpo era do Paulo. Então, Paulo não tinha tempo para atender aquelas pessoas. Então, ele mandava aquele lenço representando ele e ponto. Agora, aquilo era com Paulo. Pedro não tinha braços para cuidar de todo mundo, de ministrar e orar. O que ele fazia? A Bíblia vai dizer que colocavam os enfermos na sombra de Pedro e os enfermos eram curados. Hoje as pessoas ficam pegando fábulas. A carta que Paulo escreve à igreja, aos Colossenses, o capítulo de número 1, vai dizer assim, que apresentar-se-iam pessoas que fariam com que muitos voltassem a ter atitudes como se fosse de fé, mas levando pessoas para uma vida de fábula. E era para andar com essas pessoas. Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias, capítulo 4 de Timóteo, se não me engano, 3 ou 4, da segunda carta, vai dizer, nos últimos dias nos sobrevirão tempos trabalhosos, homens soberbos, arrogantes, avarentos, presos. Não, eu não estou falando de ímpio, tá? Eu estou falando de conhecedores da palavra de Deus. E ele não está falando se é padre ou se é pastor, se é apóstolo, se é bispo. Ele está falando são conhecedores, pessoas que conhecem a prática da verdade, mas querem andar na prática da lei de Gerson. Ou seja, eu vou me dar bem. Se dar bem não sou eu, não é você. Quem tem que se dar bem é o reino de Deus, com as almas que vão agradecer a Deus por tudo. Mas por esses escândalos estão aparecendo. Mas a Bíblia diz também que é lícito que os escândalos se apresentem. Mas também é complicado para aqueles que trouxeram o escândalo à tona.
É bom que você fala isso, que você é contra. Particularmente, eu nunca vi em igreja. Mas a hora que você fala de que é evangélico ou que você vai na igreja, é nítido o desconforto das pessoas. Ah lá, ó, lá vem o crente, entendeu? E já vem enrolar, já vai querer enrolar. Testemunho. E aí, e isso não é só na igreja evangélica que acontece. Já vi já na televisão vendendo água de Jerusalém, água não sei da onde. E ninguém tá obrigando a comprar. Cada um compra o que quiser. Mas às vezes é isso que acaba denegrindo um pouco também, né? Em Jerusalém 2 vezes. 2 vezes eu estive em Israel. A primeira vez que eu estive, eu não me recordo o nome do templo, do local agora, me fugiu o nome, e nós fomos no local onde tem uma rocha, tem uma fenda, que é o local da crucificação, onde o madeiro foi colocado. E tem uma fenda na rocha. Ao lado ficava uma pedra, que é a pedra onde demonstra que foi utilizada para lavar o corpo de Jesus. No tempo que eles tinham para lavar, que não foi muito, que não deu tempo de lavá-lo como precisava, porque o ritual para fazer a lavagem do corpo, para poder enfaixar, levava pelo menos umas 8 horas, e não tinham esse tempo, então só lavaram o corpo de Jesus, envolveram ele em um lençol e um lenço, e pronto. Aquela pedra que está ali é uma réplica, porque os da religião, eles martelaram a pedra antiga e vendiam uma pedra que lavou o corpo de Jesus. Dentro de um local onde tem uma sepultura de João, tem na frente da igreja ortodoxa armeniana, ela tem uma caixinha na frente que tem um pedacinho desse tamanho assim, ó, da pedra original que foi usada para lavar o corpo de Jesus, onde apoiaram o corpo dele. Só sobrou uma pedrinha desse tamanho, o resto venderam tudo. Aí a pessoa fica se apegando em amuleto. Não, essa caneta aqui, ó, ela é poderosa, você vai assinar os maiores contratos da sua vida, tudo bem? Mas quando você assinar, você vai ver que você não vai perder. Então as pessoas vão no Brás, compram um pacote de caneta, dão um suposto banho de óleo e vendem por 200, 300, 400 reais. Vocês acham que Jesus não está vendo isso? Jesus nunca estuprou a fé de ninguém. Esse é o X da questão. Quando Judas olhou para a vida daquela mulher, missionária Arlete, a glória, Pai Senhor Vaso, Deus abençoe. Quando Jesus ele está ali, ó, sentado na casa de pessoas importantes, uma mulher entra com um vasinho de alabastro, que era toda a reserva dela, trabalho de 1 ano, e ela vai quebrar em Jesus. E Jesus fala, guarda um pouquinho para o dia da minha ressurreição. O tesoureiro de Jesus, o Judas, diz assim, que desperdício, poderia ter vendido e comprado, né, e assistir os pobres. A intenção é boa. A proposta era outra. Aí Jesus fala assim para ele, você tem todo dia os pobres juntos de você, e o que é que você tem feito? Pois é. Então, a mulher não. Esta mulher, ela está reconhecendo a oportunidade que eu dei a ela na vida. Haja que quando Jesus ressuscita, que a pedra é revolvida, que ele sai para fora no jardim, 2 anjos descem, falam com todo mundo, mas com a mulher, um carpinteiro está falando com ela, dizendo a quem tu procuras, mulher? Porque procura entre os mortos aquele que vive. Aí ela de cabeça baixa, ela diz, Senhor, onde puseram o corpo do meu Senhor? Por favor. Daí ele diz, Maria. Aí ela diz assim, Rabi, Rabone, Raboni. E ele diz, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Mas ele ainda não tinha ido para o Pai, mas falou para Judas, para Tomé, colocar o dedo no furo da mão dele. Eu não sabia disso. Por quê?
ele conhece aqui dentro a integridade do nosso posicionamento de fé. Isso tem muita gente que faz indulgências, que vende. Foi o que, na reforma, há 500 e alguns anos atrás, que foi por conta de um ex-bispo, por nome Martinho Lutero, que ele era discípulo mariano, e ele, lendo a palavra, ele descobriu o cristianismo com propriedade, e ele vai defender a causa, e ele vai trazer uma reforma na Alemanha por intermédio de traduzir a Bíblia para que o povo pudesse, porque o ser humano antigo, né, os líderes antigos, eles não queriam que as pessoas tivessem uma Bíblia na mão, porque eles queriam apresentar a cartilha do jeito deles e as pessoas tinham que seguir. Por isso que quem subia a mais alta escada que tinha conseguia chegar mais rápido no céu, mas a oferta que tinha que deixar no pé da escada era muito maior. Então, as pessoas faziam as pessoas comprar um espaço no céu, aonde surgiram aí muitas falas. Você não vai comprar um terreninho lá no céu, meu? Quando se igreja, a palavra é essa. Mas são por conta de homens maus que usam a fé. Quando você assiste uma ficção, por exemplo, o livro de Eli, de um cataclismo que houve na Terra, você vai ver o camarada não ficou, por 35 anos ele ficou cego, né? E ele absorveu em conhecimento toda a palavra de Deus, ele tinha uma missão, o quê? Preservar a palavra de Deus. Tanto que tem ele lá, Bíblia do rei King James, escrita em Albatroz, em Alcatroz. Então, ou seja, mas tinha um cara que queria achar a Bíblia, porque ele falou, se eu tiver a Bíblia, eu vou conseguir construir um novo mundo com o regimento dela. Todas as religiões, sejam elas extremas ou não, sejam profissões de fé ou não, sejam movimentos democráticos ou comunistas, todos eles têm um espelho, a palavra de Deus, uns para o bem e outros para o mal. Muito bem, Apóstolo. Apóstolo, agora a gente está iniciando. Eu tenho 3 perguntinhas aqui que eu queria saber, porque assim, quem vê você é um cara todo modernão, se veste bem, bonezinho, sempre na estica. Quem te vê não fala que você é pastor, né? E aí que você é apóstolo. Aí eu preparei 3 perguntas aqui, 3 situações que eu queria saber o que o apóstolo Edivaldo Nunes faria nessas 3 situações aqui, qual seria a sua atitude aqui. Eu fiz a pergunta e as 3 alternativas, aí você fala qual você faria. Ó, a primeira é a seguinte, o apóstolo Edivaldo Nunes está na fila do caixa do supermercado e bem na frente do apóstolo tem uma mulher com uma vestimentas curtas, uma roupa curta, um decotão, e aí tá bem ali na sua frente ali, e aí as alternativas que eu coloquei aqui, são as seguintes, ó. Você pensa, tá repreendido em nome de Jesus? Alternativa B, fala de Deus para ela e tenta converter ela. E a alternativa C, ignora, vira a cara e vida que segue, normal. Bom, são 3 alternativas rasas. É papum essas. A situação, ela requer atenção. Porque, primeiro, você não vai ser invasivo, né? A lógica não por conta da aparência dela. O evangelho não é pregado por conta da aparência de alguém. Mas esta mulher, por algum motivo, ela está atraindo a atenção. Olhar, todo mundo já olhou, inclusive líder. É impossível não olhar. O problema está na forma que você vai pensar. Né? Então, você tem que ter um autodomínio. Você tem que repreender isso no seu instinto como homem. Não repreender a vida da mulher. No seu instinto, você tem que dizer, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus, este tipo de sentimento que está tentando brotar em mim, para poder ir para ela, sem julgá-la.
Não, deixa eu só explicar aqui, que eu falei tá repreendido em nome de Jesus, era isso que eu tava querendo dizer, porque às vezes a luta é com você mesmo, ela nem sabe, ela se veste como ela quiser, ela põe a roupa que ela quiser, né? Mas o problema é com a gente, né? Independente também de ser líder ou não. Eu falei líder porque você é um apóstolo, né? A segunda é o seguinte, o cara te fecha no trânsito e por detalhe, você não bate no carro. Então, a alternativa A, você fala, Deus abençoe e ele que siga o caminho dele, Deus abençoe esse cara. Você acelera até o cara e repreende ele, chama a atenção dele porque ele te fechou. E a alternativa C é você avisa o cara, você acelera até o carro dele e avisa ele que a seta dele tá queimada. Não, não. No meu caso, Deus te abençoe, cara. Deixa pra lá, né? A minha reação fosse outra se tivesse causado um acidente. Uhum. Caso contrário, poderia perder um pouco a estribeira, que seria natural do ser humano. Uhum. Mas no autocontrole, Deus te abençoe. Mas dentro de mim eu vou estar falando, meu Deus, dá sabedoria para esse cara. Dentro de mim vai dizer assim, olha, se eu não fosse servo de Deus, eu dava um corno no céu, rapaz. Né? É verdade. Mas a minha eu preciso discernir o momento para não abrir precedente para causar uma desgraça. Uhum. E a terceira aqui, ó, no futebol da convivência da igreja, lá na confraternização da igreja, sempre tem o futebol. E aí, no finalzinho do jogo, o irmão tá de frente pro gol e ele perde um gol incrível e era só tocar pro apóstolo, ele não tocou pro apóstolo. E aí vocês perderam o jogo e não ganhou o jogo. Eu queria saber aqui, o que você faria. Alternativa A, você chama ele de fominha e fala para ele jejuar por uma semana. Alternativa B, você o perdoa, porque cristão perdoa, né? A gente tem que perdoar. E a alternativa C é pega ele e vai fazer uma oração para calibrar aquele pé dele, porque é muito ruim de bola. Olha, a lógica vai haver uma repreensão. A é a mais próxima. Uma repreensão não por sentido de ira, mas por sentido de consciência, porque nós estamos, não é numa competição, nós estamos numa diversão, mas que acaba, de alguma forma, se tornando uma competição. E o futebol hoje, entre eles, ou com qualquer outro jogo, seja entre cristãos ou ímpios, ele sempre vai tentar ter alguém que é um pouquinho mais fominha. No meu caso, como eu sou ruim de bola, a única coisa que eu dou um chapéu em alguém para poder sanar e ficar tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente alguma pressão assim por você ser apóstolo? Você não pode... Não, é o apóstolo. Eu tenho que ser reflexo. Eu não posso ficar nervoso. Eu não posso me estressar. Eu tenho que manter sempre a postura. Você se sente um pouco pressionado por isso? Ou às vezes você não quer saber? Não, eu tenho o meu momento também. E eu tenho o direito de me ficar nervoso por algumas coisas, estressado. A palavra chama isso de domínio próprio. Por isso que nós precisamos identificar o ambiente que nós estamos. Isso não é maquiar uma situação, mas você precisa saber o ambiente com que você está, com as pessoas que você está. Paulo disse que algumas pessoas estão preparadas para participar de um churrasco. Outras pessoas não podem comer carne, só podem comer salada, porque tem que ser mais clean. Uhum. Então, precisa ter esse feeling de descobrir o ambiente em que você está. E você precisa saber respeitar o limite que você está. Porque você só tem respeito quando você dá respeito. Uhum. Muito bem. Apóstolo, agora para finalizar de verdade, eu queria saber de você, se você pudesse, essa pergunta eu faço para todo convidado, e eu gosto muito dessa pergunta porque é uma pergunta que faz a gente pensar bastante,
que é se você pudesse entrar numa máquina do tempo agora, apóstolo Edivaldo entrou na máquina do tempo, e aí você vai voltar lá para o passado, lá você vai conversar com o apóstolo mais jovem, mais... Eu costumo falar 10 anos, mas não precisa ser 10 anos. O apóstolo da juventude, se você pudesse conversar com ele, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse viajar para o futuro e ver o Edivaldo já mais velho, já bem velhinho, já cansado assim, que tipo de conselho você pediria para ele? Na verdade, dentro desse conceito, voltando ao passado, eu procuraria buscar muito mais informações para poder ser mais instruído, para no futuro gerar melhores formações e informações. Então, o meu conceito no passado era buscar conselho para eu me preparar melhor para este tempo presente, para que no futuro eu pudesse deixar um legado, porque alguém no futuro vai vir até mim para buscar um conselho para poder ter um presente extraordinário. Então, eu procuraria, em todos os sentidos, me qualificar melhor e não abriria precedentes para cometer erros que poderiam ser evitados. Então, eu me policiaria mais. E eu gostaria e tornaria para poder ser ainda melhor. Uhum. E o Edivaldo do futuro? O Edivaldo do futuro, ele almeja ver uma sociedade, ver uma família, ver os jovens que vão estar em atividade quando eu já estiver velho, que eles venham ser bem preparados para que, e não ser simplesmente preparados na religião, mas serem preparados na moral e no bom costume. Mas que tipo de conselho você pediria? Cortou, desculpa. Que tipo de conselho você pediria para o senhor Edivaldo? O velhinho Edivaldo. Eu falaria, me analise e vê se eu estou no caminho. A maioria das pessoas falam isso mesmo. Por que tanta essa dúvida, né, de querer saber se a gente está fazendo o correto, se a gente está no caminho certo, né? Por que será? O apóstolo São Paulo, quando alguém o questionou numa situação, ele diz assim, eu acho que responde na totalidade a sua pergunta agora, tanto passado como presente como futuro. Uhum. Filipenses capítulo 3, ele diz, não que eu haja alcançado, e nem que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Uhum. Ou seja, eu vou, no meu presente, eu vou olhar o que eu fiz no passado e vou revê-lo, para que o meu futuro seja um futuro de referência para alguém. Muito bem. Apóstolo, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bom. Aprendi demais. Abri a mente para algumas coisas. E muito obrigado. Só tenho a agradecer pelo papo e você ter aceito trocar esse assunto aí. Acho que eu não te coloquei em nenhuma enrascada, não. Eram dúvidas mesmo que eu tenho, que só alguém com tanto conhecimento que poderia explicar isso para mim. Muito obrigado, viu? Você quer dar algum recado? Quer passar alguma rede social? Eu que agradeço, sabe, a oportunidade de poder ser uma voz para quem concorda, para quem não concorda, graças a Deus é livre expressão, mas nós somos gratos a Deus por poder. Eu tenho certeza que, assim como você, muitas outras pessoas vão ser esclarecidas, inclusive eu pude melhorar e preciso melhorar ainda um pouquinho mais para podermos ser mais claros para as pessoas. As pessoas precisam entender uma palavra que Deus falou a Abacuque, quem passar correndo, olhar para você, eles possam saber que você é uma mensagem de boas novas para as pessoas. Então, eu
agradeço ao seu programa maravilhoso. Obrigado por este privilégio. Não me senti pressionado em nada, pode ter certeza disso. Muito pelo contrário, né? Eu sou grato. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, sua linda família, por sinal, que eu amo de montão, para a glória do eterno Deus. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Valeu, muito obrigado. E é isso, meu, que papo bacana, né? Gostei, foi um papo muito legal. Sanou algumas dúvidas que eu tinha e foi muito interessante. Sigam minhas redes sociais, @oThiagoFerreira no Instagram, @oThiagoFerreira com TH e 2Gs. Sigam também o Instagram da minha marca, @vaidilacomedy. É isso, espero que vocês tenham ouvido até o final, tenham curtido, porque foi um episódio muito bacana. Eu gostei muito do resultado e é isso. Fiquem com Deus, tudo de bem, de bom, de belo, com aquele sabor de caramelo. E tchau.